O novo presidente da Câmara, ele vai avançar o impeachment? Essa é a questão, é fundamental, porque o TCU já decidiu. Lula fez sim pedalada fiscal e cometeu crime de responsabilidade. Por isso, a pergunta agora é apenas uma só. Quem será o presidente da Câmara e como é que ele vai decidir essa questão? Gente, parece aí que o pé de meia do governo Lula pode se tornar um pé na bunda de Lula. Ou que nós estamos colocando aí um pezinho no impeachment, como você preferir. Não demorou nem 2 anos para que o governo Lula tivesse repetido Dilma e fizesse as suas pedaladas fiscais por conta própria. Que, em resumo, essas pedaladas são uma manobra para driblar as contas públicas e burlar as regras orçamentárias e fiscais. E o TCU acabou de reconhecer isso no julgamento agora dessa quarta, que bloqueou mais de 6 bilhões de reais no programa Pé de Meia, no qual Lula deu essas pedaladas. Gente, a gente está falando aqui de bilhões, com um mega prejuízo reconhecido pelo TCU, como eu mostrei nesse meu último artigo da Gazeta e um vídeo no meu canal. Agora fica a pergunta, Lula vai repetir Dilma também no impeachment? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender como que funciona o processo de impeachment. Porque para que ele aconteça, tudo depende de apenas uma pessoa. Uma pessoa no país. Quem é essa pessoa? É o presidente da Câmara dos Deputados, que precisa aceitar um dos pedidos de impeachment que são enviados lá para casa, são protocolados, e a oposição, o governo Lula já está se mobilizando para protocolar um pedido, já tem informações aqui concretas, checadas, de que vai haver um pedido de impeachment com base nisso, não poderia ser diferente, e apenas depois disso, depois da aceitação, depois de aceitar, de decidir afirmativamente começar o processo de impeachment, e quem toma essa decisão é o presidente da Câmara, aí é que o processo de impeachment de fato começa. Ou seja, o país inteiro fica em compasso de espera, aguardando que apenas uma pessoa decida o futuro do país inteiro. E aí, é claro, nós estamos falando de uma questão de conveniência política. O futuro presidente da Câmara ele só vai aceitar um pedido de impeachment do Lula se essa for a alternativa mais vantajosa politicamente para ele mesmo ou para o seu grupo, ou ainda de acordo com a sua visão de mundo. Mas aí a questão é, o futuro presidente da Câmara vai avançar o impeachment do Lula? Isso depende de outra questão fundamental para o país, que tem tudo a ver com o momento atual. Quem vai ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados? Vai deixando aí o seu like, pessoal, aqui no vídeo, deixe seu like e vem comigo entender isso, porque as perspectivas não são boas, a não ser que a gente se mobilize, e a sua participação é fundamental nisso. Presta atenção, então. Gente, tem tudo mesmo, tudo está indicando que o novo presidente da Câmara vai ser o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, que é o favorito na disputa pelo cargo. E ele já tem o apoio de cerca de 17 partidos diferentes, inclusive dos 2 maiores partidos da direita e da esquerda, o PL e o PT, que estão apoiando o mesmo candidato em uma opção pragmática para garantir bons espaços nas comissões da Câmara e também nos cargos da mesa diretora. E o que o histórico do Hugo Mota nos diz sobre ele? Será que ele é alguém que poderia bater de frente com o PT, com Lula, se isso for necessário, e colocar para frente o impeachment de Lula? Olha, se nós formos considerar os dados que nós temos hoje, a situação é ruim. E tudo indica que, por impeachment acontecer com o Hugo Mota, a situação política e econômica do Brasil sob Lula vai precisar se deteriorar muito, piorar muito, mas muito mesmo. Um levantamento da Folha de São Paulo mostrou que Hugo Mota votou com o PT em 9 a cada 10 votações na Câmara. Eu vou repetir. O possível futuro presidente da Câmara votou com o PT em 9 a cada 10 vezes na Câmara dos Deputados. Agora, olha que coisa mais inacreditável. O Hugo Mota ele concorda mais com o PT na Câmara do que o seu concorrente na disputa, o pastor esquerdista Henrique Vieira, que é do PSOL, mas que votou com o PT e com o governo Lula em apenas 7 a cada 10 votações. Ou seja, o Hugo Mota é mais petista do que o PSOL. Peraí! Só isso aí já é suficiente para você entender o quão mais embaixo é esse buraco. Porque nem um deputado do PSOL vota mais com o PT do que o futuro presidente da Câmara. Esses dados são preocupantes. Se não estão preocupando você, tem que preocupar, porque indicam que o Hugo Mota vai precisar de muito, mas muito mais do que as provas do TCU de que Lula cometeu pedalada fiscal para avançar o impeachment. Se Hugo Mota for eleito, vai ser necessário um clima político muito, mas muito forte, contrário ao PT, contrário a Lula, contrário ao governo, e que seja muito mais forte do que o atual, que já é ruim. Aliás, já é péssimo agora para o Lula, né? Ele está sendo reprovado por mais de 50% da população em várias pesquisas recentes.
Então, o caminho agora é a gente não concordar com a eleição de um presidente da Câmara que não declare de modo transparente e claro a sua posição sobre 4 questões fundamentais para a direita e para o país. 1. O impeachment de Lula. Essencial que ele declare sua posição. 2. A CPI de abuso de autoridade do STF, que foi engavetada pelo Lira, que apoia o Hugo Mota. 3. O fim do foro privilegiado, que foi aprovado no Senado e está lá engavetado na Câmara. E a prisão em segunda instância, que são questões fundamentais para acabar com a impunidade. E 4, a anistia do 8 de janeiro, porque o Lira prometeu que ia instalar uma comissão especial para avançar e engavetou também. E mais uma vez, o Hugo Mota é apoiado do Lira. Então não dá para apoiar um candidato a presidente da Câmara sem que ele abra a posição, sem que ele diga, declare de forma transparente e clara, em alto e bom som, a sua posição nesses 4 assuntos que são vitais para a direita, e é agora a hora de pressionar como cidadãos, que ele se manifeste sobre isso.